Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento de fé e profunda entrega ao Espírito Santo, voltando o coração para o bem mais precioso que temos, a nossa família. Em meio às lutas do dia a dia, às angústias que às vezes parecem sufocar, precisamos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo caminha conosco, mesmo no silêncio das nossas dores mais íntimas. É Ele quem consola, cura e fortalece cada membro do nosso lar, mesmo quando as palavras faltam ou os conflitos parecem insuperáveis. Hoje, unidos em oração, vamos clamar pela cura espiritual, emocional e até física de todos aqueles que fazem parte da nossa casa. Que o Espírito Santo visite cada canto do nosso lar, levando luz onde há escuridão, perdão onde há mágoas e união onde o distanciamento já tentou se instalar. Que esta oração seja um bálsamo para corações feridos, um sopro de esperança para lares cansados e uma ponte de reconciliação onde houver divisão. Ore comigo de coração aberto e confiante, pois o Senhor é fiel para restaurar tudo aquilo que parecia perdido. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É sempre uma alegria saber até onde nossa oração está chegando. Aproveite também para dedicar esta oração a alguém especial da sua família ou a toda a sua casa. E se você tiver um tema que deseja ver aqui em uma próxima oração, compartilhe com a gente nos comentários. Sua participação nos ajuda a levar palavras de fé a mais corações. E se este canal tem abençoado a sua vida, considere se tornar um membro para apoiar essa missão de evangelização. Inscreva-se agora, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas encontrem esse conteúdo de oração. Que juntos, como uma grande família de fé, possamos espalhar luz em cada lar que precisa de cura e paz. Oremos. Ó Deus de infinita misericórdia, nesta hora santa eu me coloco em Tua presença com o coração rendido, trazendo diante de Ti minha família, com todas as suas falhas, lutas e esperanças. Tu conheces cada um dos nossos passos, cada pensamento, cada angústia silenciosa que carregamos no peito. Venho, ó Pai, pedir que Tua mão poderosa envolva o nosso lar com Teu amor, protegendo-nos dos perigos que não vemos e das dores que ainda não conseguimos curar. Recebe, Senhor, esta oração como oferta sincera de quem reconhece que sem Ti nada podemos fazer. Caminha dentro da nossa casa, Espírito de Deus, tocando cada vida com Tua luz. Ó Senhor soberano, olha com compaixão para os nossos relacionamentos. Onde há mágoas escondidas, derrama Teu bálsamo de perdão. Onde houver palavras não ditas, que o Teu Espírito traga clareza e coragem para o diálogo restaurador. Não permita que o orgulho ou o medo destruam o amor que um dia uniu nossos corações. Que nossos gestos reflitam Tua presença e que nossa convivência seja marcada por paciência, escuta e carinho. Espírito Santo, ensina-nos a recomeçar, mesmo quando já não sabemos por onde. Que cada olhar dentro de casa seja luz e não julgamento. Ó Espírito de paz, penetra nos quartos silenciosos, nos corredores escuros e nos cantos esquecidos da nossa casa. Que não haja espaço onde a Tua presença não alcance, que não reste nenhum lugar onde a Tua luz não possa brilhar. Dissipa as sombras da incompreensão, do ressentimento e das palavras duras. Que a Tua presença seja como vento suave trazendo consolo e como fogo que purifica e restaura. Ande entre nós, Senhor, e onde houver frieza, acende novamente o calor da convivência fraterna. Ó Altíssimo, visita cada membro da nossa família, mesmo os que estão distantes fisicamente ou afastados espiritualmente. Vai ao encontro de quem está perdido em caminhos que não levam à vida,
Alcança os que se esqueceram do teu nome e lembra-os de que há sempre um lugar para eles no teu abraço. Restaura os laços rompidos pelo tempo, pelas escolhas ou pelas palavras não medidas. Dá-nos olhos de misericórdia para ver uns aos outros com compaixão e um coração pronto para acolher e perdoar, como tu fazes conosco a cada dia. Ó Santo Espírito, cura as feridas abertas por desentendimentos e pelas expectativas não cumpridas. Que as dores guardadas em silêncio encontrem em ti um lugar de consolo. Tu conheces a dor dos que se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados, dos que foram feridos por quem mais amavam. Coloca a tua mão de cura sobre cada lembrança difícil, sobre cada vazio deixado por palavras que faltaram ou por gestos que machucaram. Renova as nossas emoções, dá-nos equilíbrio e ternura para tratarmos uns aos outros com dignidade. Ó Deus de compaixão, olha pelos casamentos da nossa família. Onde houver frieza, reacende o amor. Onde houver desconfiança, planta a verdade. Onde houver distância, constrói novamente a ponte da união. Que os casais sejam sustentados pela tua graça e pela tua presença viva. Ensina-nos a sermos instrumentos de paz nos relacionamentos, a termos palavras que edifiquem e não destruam, e gestos que aproximem em vez de afastar. Que o amor seja cultivado diariamente, mesmo nas pequenas ações e nos silêncios partilhados. Ó Senhor de ternura, cuida dos filhos da nossa casa, sejam crianças, jovens ou adultos. Que cada um deles encontre em ti direção e segurança. Protege-os das más influências, dos pensamentos de desistência, das escolhas precipitadas. Fala ao coração deles com tua voz mansa e forte, conduzindo-os para a verdade e para o bem. Que nenhum deles se perca pelo caminho, que nenhum se sinta sem valor ou propósito. Que sintam o amor incondicional que tu tens por eles, mesmo quando o mundo for duro e frio. Ó Criador eterno, dá-nos sabedoria como pais, mães, tios, avós, irmãos e irmãs. Que nossas palavras sejam de vida, nossas ações sejam exemplo e nosso cuidado seja constante. Dá-nos paciência para educar com amor e firmeza, sensibilidade para perceber o que não é dito e humildade para reconhecer quando erramos. Ensina-nos a sermos guias e não juízes, apoio e não peso, luz e não sombra. Que o nosso testemunho leve nossos filhos a ti reconhecerem, não apenas em palavras, mas na forma como vivemos. Ó Espírito Santo, visita também aqueles que, dentro da nossa família, enfrentam doenças físicas, mentais ou espirituais. Toca com teu poder de cura os corpos debilitados, as mentes cansadas e os corações enfraquecidos. Dá forças para suportar os tratamentos, ânimo para os dias difíceis e fé para continuar confiando em ti, mesmo sem ver sinais imediatos. Que cada lágrima seja ouvida, cada oração seja acolhida e que teus milagres nos surpreendam no tempo certo. Tu és o médico dos médicos e nosso alívio seguro. Ó Senhor de justiça, protege nossa família de toda injustiça, de perseguições e de toda forma de maldade. Que os nossos caminhos sejam guardados por anjos e que nenhuma seta do inimigo tenha poder sobre nós. Cobre nosso lar com teu escudo poderoso e desfaz todo o plano do mal contra nossa paz. Afasta divisões, intrigas e palavras lançadas para destruir. Fortalece-nos com discernimento para sabermos como agir diante das situações difíceis e dá-nos coragem para enfrentar os desafios com fé e serenidade. Ó Deus que tudo vê, entra nas finanças da nossa família. Traz ordem onde há descontrole, provisão onde há escassez e gratidão mesmo nas limitações. Ensina-nos a sermos bons administradores dos recursos que chegam às nossas mãos. Que não falte o necessário, mas também que não percamos a alegria de viver por causa das preocupações. Multiplica o pouco. Abre portas onde tudo parece fechado e coloca em nossos corações o contentamento que vem de ti.
Mostra-nos o caminho da sabedoria e da confiança. Ó Espírito da verdade, fortalece nossa fé nas promessas que já nos fizeste. Que não nos deixemos levar pelo desânimo, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Ensina-nos a esperar com esperança, a acreditar mesmo quando tudo parece contrário. Que a nossa fé seja mais forte do que o medo, mais firme do que as dúvidas, mais profunda do que as dores. Que a nossa casa seja um lugar onde teu nome é exaltado mesmo em meio às tempestades. Ajuda-nos a não desistir daquilo que tu mesmo plantaste em nossos corações. Ó Senhor da paz, envolve nossos dias com serenidade. Que o ambiente da nossa casa seja leve, agradável, cheio da tua presença. Que cada refeição partilhada, cada conversa, cada gesto seja permeado pelo teu amor. Que os ruídos da discórdia percam espaço diante da harmonia que vem do teu Espírito. Dá-nos sabedoria para sabermos quando calar, quando falar e quando apenas ouvir. Ensina-nos a importância do silêncio que constrói e da palavra que abençoa. Faz da nossa casa um pedaço do céu. Ó Pai querido, ajuda-nos a cultivar a gratidão no dia a dia. Que mesmo nas dificuldades possamos reconhecer tua mão nos sustentando. Ensina-nos a valorizar os momentos simples, os sorrisos espontâneos, os reencontros inesperados. Que o agradecimento esteja presente mesmo nas orações feitas em lágrimas, pois sabemos que tu és bom em todo o tempo. Que a gratidão transforme o nosso olhar e nos ajude a ver as bênçãos escondidas nas pequenas coisas. Faz-nos lembrar que cada dia vivido é uma dádiva do teu amor. Ó Deus de promessas, não nos deixes esquecer tudo o que já fizeste por nossa família. Traz à memória os livramentos, as curas, as reconciliações e os milagres que já testemunhamos. Que essas lembranças sejam um ânimo para continuarmos acreditando. Que nossos filhos saibam das tuas obras, que nossa história seja marcada pela tua fidelidade. Que mesmo em tempos difíceis, possamos declarar com fé que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Guarda em nosso coração a certeza de que não caminhamos sozinhos. Ó Espírito de luz, ilumina nossas decisões e escolhas. Que cada passo dado por nossa família seja guiado pela tua sabedoria. Afasta as armadilhas disfarçadas de oportunidades e abre nossos olhos para enxergarmos tua vontade. Dá-nos direção quando estivermos confusos e coragem para obedecer, mesmo quando não entendermos tudo. Ensina-nos a buscar tua opinião antes de qualquer outra. Que o teu querer seja maior que o nosso. Que a nossa confiança esteja firmada em ti e não nas nossas próprias forças. Ó Senhor de misericórdia, ajuda-nos a perdoar dentro da nossa casa. Que nenhuma raiz de mágoa se instale no nosso coração. Ensina-nos a soltar as ofensas, a deixar para trás o que já passou e a viver livres do peso do ressentimento. Dá-nos um coração semelhante ao teu, pronto para amar, mesmo quem nos feriu. Que o perdão seja um exercício diário e que ele traga cura tanto para quem oferece quanto para quem recebe. Que o nosso lar seja marcado pelo amor, que tudo suporta e tudo espera. Ó Deus eterno, lembra-nos de te buscar juntos como família. Que o altar do lar seja restaurado com orações, louvores e a leitura da tua palavra. Que as gerações se unam em torno da fé e que o teu nome seja a base de tudo o que construirmos. Que os mais velhos ensinem os mais novos e que os mais novos honrem os mais velhos. Que haja comunhão e respeito entre nós, mesmo nas diferenças. Ensina-nos a sermos um só coração e uma só alma, como tu desejas para cada família que te serve. Ó Espírito de vida, sopra um novo tempo sobre a nossa casa. Que este seja o momento da renovação, da esperança restaurada e dos sonhos reavivados. Que cada um de nós sinta a tua presença viva, poderosa e transformadora. Que os dias que virão sejam cheios da tua graça, da tua direção e da tua alegria. Que as promessas feitas a cada membro da nossa família se cumpram no teu tempo.
E que enquanto esperamos, sejamos fiéis no amor, na fé e na oração constante diante de Ti. Ó Senhor dos Exércitos, reveste-nos de força para resistir aos ataques espirituais contra a nossa família. Que toda tentativa de destruição caia por terra no nome do Senhor. Dá-nos firmeza na fé, unidade no espírito e coragem para lutar juntos. Que nenhum de nós se perca, que nenhum se isole, que nenhum desista. Que sejamos guardiões uns dos outros, intercessores incansáveis e sustentados por Tua mão poderosa. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Ó Deus que nos sustenta, nesta continuidade da oração, venho clamar pela cura emocional e espiritual dos nossos corações e lares. Há feridas que não se veem, dores que se escondem atrás de sorrisos forçados e silêncios que gritam por socorro. Tu que sondas os nossos pensamentos mais íntimos, conhece o que ainda não conseguimos colocar em palavras. Por isso, Espírito Santo, pedimos que entres em cada coração da nossa família com Tua luz curadora, desatando nós, desfazendo tensões, restaurando o que foi quebrado dentro de nós. Ó Espírito da restauração, alcança os sentimentos despedaçados, as memórias que ainda doem e as marcas deixadas por experiências difíceis que atravessamos juntos ou sozinhos. Não deixes que essas feridas se tornem amargura, mas transforma-as em testemunhos de superação e graça. Que possamos encontrar em Ti o verdadeiro alívio, mesmo quando não compreendemos o porquê de algumas dores. Ensina-nos a entregar nossos traumas e inquietações diante do Teu altar, confiando que nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Ti. Ó Senhor da alma, olha com misericórdia para os corações cansados, sobrecarregados por responsabilidades, frustrações e preocupações. Muitos de nós temos tentado carregar o peso da família sozinhos, tentando ser fortes quando tudo dentro de nós clama por descanso. Hoje queremos descansar em Ti, entregar a ansiedade, o medo e o controle. Ensina-nos a confiar mais, a depender mais, a abrir mão da ilusão de força própria para sermos curados pelo Teu amor que tudo pode e tudo transforma. Ó Espírito de mansidão, cura os temperamentos explosivos, as palavras impensadas e as atitudes impulsivas que ferem os que mais amamos. Que os momentos de tensão não se tornem muros entre nós, mas que sejam transformados em pontos de aprendizado e crescimento. Dá-nos domínio próprio, sabedoria e calma. Que as discussões cessem diante da Tua paz e que as emoções sejam acolhidas com compreensão e paciência. Molda nosso interior para que possamos conviver com mais leveza e empatia. Ó Deus de compaixão, liberta nossa família dos traumas do passado. Onde houver lembranças dolorosas que ainda aprisionam, derrama Teu óleo de cura. Ajuda-nos a revisitar esses lugares com a Tua presença, para que não sejamos definidos pelo que nos feriu, mas sim por quem nos restaurou. Que o Teu amor preencha os espaços deixados pela rejeição, abandono ou perdas. Constrói uma nova história sobre os escombros e dá-nos coragem para seguir em frente sem carregar as correntes do que já passou. Ó Senhor fiel, traz cura para aqueles que lutam contra a tristeza profunda, a ansiedade, o medo constante ou a desesperança. Tu sabes, ó Deus, quantos da nossa família choram sozinhos, pensando que ninguém os compreende. Mostra a eles que não estão sozinhos, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que sintam o Teu toque invisível, mas real, trazendo clareza aos pensamentos confusos e renovando o ânimo para continuar. Que a alegria volta a habitar em suas almas. Ó Espírito de sabedoria, cura também as nossas escolhas equivocadas, aquelas que trouxeram consequências dolorosas. Ensina-nos a aprender com os erros, a recomeçar com humildade e a ouvir mais a Tua voz antes de decidir.
Que a cura venha através do arrependimento e do desejo sincero de fazer diferente. Não nos deixes presos na culpa ou na vergonha, mas dá-nos coragem para olhar para frente e continuar confiando no teu amor, que nunca desiste de nós. Ó Pai de toda consolação, visita os que dentro da nossa casa perderam alguém querido e ainda carregam o luto no peito. A saudade muitas vezes aperta, a ausência pesa e há dias em que é difícil continuar. Abraça esses corações com tua presença consoladora. Dá-lhes conforto que vai além das palavras, esperança que transcende a morte e certeza de que a eternidade contigo é real. Ensina-nos a consolar uns aos outros com o mesmo consolo que recebemos de ti. Ó Espírito que transforma, cura as relações entre irmãos, primos, pais e filhos que foram distanciadas por brigas, mal-entendidos ou omissões. Onde houve afastamento, aproxima novamente. Onde houve frieza, aquece com o amor do teu Espírito. Que possamos reaprender a confiar, a olhar com carinho e a valorizar o dom que é a família. Ajuda-nos a reconhecer o valor de estarmos juntos, mesmo sendo diferentes. Que a união volte a ser um presente dentro da nossa casa. Ó Deus que acolhe, alcança também os membros da nossa família, que carregam culpas escondidas, que se culpam por decisões, omissões ou erros do passado. Liberta-os dessa prisão emocional. Mostra-lhes que em ti há perdão e recomeço. Que não precisam viver em função do que falharam, mas que podem viver para aquilo que o Senhor ainda quer realizar através deles. Que sintam o teu amor os envolvendo e que aprendam a se perdoar assim como são perdoados por ti. Ó Senhor que renova, visita os sonhos que foram enterrados por falta de apoio, por palavras duras ou por repetidas frustrações. Reacende no coração de cada membro da nossa família a chama da esperança. Que ninguém desista de viver plenamente, que todos tenham coragem de voltar a sonhar, a lutar, a tentar outra vez. Que o Senhor seja o nosso maior encorajador. Que a cura venha através da ousadia de voltar a acreditar, mesmo depois das decepções. Ó Espírito que conforta, derrama paz sobre os que vivem em constante inquietação interior. Que encontrem no teu silêncio a resposta que tanto buscam. Que não precisem de grandes sinais para sentir tua presença, mas que se satisfaçam com a certeza de que tu estás ali em cada detalhe. Ensina-nos a parar para ouvir o que o Senhor está dizendo no meio da correria. Que o nosso interior seja restaurado pela contemplação da tua bondade diária. Ó Deus que sustenta, fortalece os vínculos familiares através da empatia e do cuidado mútuo. Que saibamos cuidar uns dos outros não apenas em palavras, mas com atitudes práticas, com tempo, com gestos e com orações sinceras. Que a cura venha também através da nossa disposição de ser suporte na dor do outro. Dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém precisa de ajuda e coragem para estender a mão, mesmo quando não sabemos o que dizer. Ó Senhor da verdade, traz à tona aquilo que precisa ser tratado com urgência entre nós. Que nada fique escondido a ponto de se tornar doença emocional ou espiritual. Que possamos ter conversas difíceis com amor, que possamos abrir o coração sem medo de rejeição. Ensina-nos a sermos verdadeiros e compassivos, a falar com sabedoria e a ouvir com respeito. Que a cura aconteça também na honestidade do diálogo restaurador. Ó Espírito de Deus, restaura a confiança quebrada por promessas não cumpridas, por erros cometidos ou por negligência emocional. Sabemos o quanto é difícil reconstruir o que foi abalado, mas também sabemos que nada é impossível para ti. Dá-nos o dom da perseverança, a força para tentar de novo e a graça para acreditar que a restauração é possível. Que o teu amor seja o alicerce da confiança renovada em cada relação da nossa família. Ó Pai de luz, cura os medos que habitam em nós e nos impedem de viver plenamente.
Medos de perder, de falhar, de não sermos aceitos, de sermos abandonados. Tantos medos, ó Deus, e tão pouca paz quando estamos distantes de Ti. Enche nosso coração com Tua presença, pois onde Tu estás, o medo não permanece. Substitui a ansiedade pela fé e o receio pela confiança na Tua fidelidade que nunca falha. Ó Senhor que consola, ajuda-nos a acolher o tempo da cura com paciência. Sabemos que nem sempre acontece do jeito que esperamos, nem no tempo que desejamos. Ensina-nos a aceitar o processo com humildade, sem desistir no meio do caminho. Que cada etapa seja vivida com esperança e cada pequena vitória seja celebrada com gratidão. Tu estás agindo mesmo quando não vemos, mesmo quando parece que tudo está parado. Ó Espírito de amor, visita os que vivem conflitos internos, lutando contra pensamentos que os fazem duvidar do próprio valor. Que saibam que são amados por Ti exatamente como são. Que sintam Tua presença, restaurando a identidade, reafirmando o propósito e curando as feridas que vieram de comparações, rejeições ou palavras destrutivas. Que cada um da nossa família descubra o quanto é especial aos Teus olhos. Ó Deus da vida, fortalece o interior de cada um para que sejamos capazes de perdoar também a nós mesmos. Tantas vezes cobramos perfeição de nós, quando o Senhor apenas espera a entrega sincera. Que a cura interior inclua a liberdade de aceitar nossas limitações, de olhar para trás sem culpa e de olhar para frente com fé. Dá-nos um coração leve, liberto e disposto a amar sem medo. Que nossa família seja um lugar de aceitação e recomeço. Ó Senhor de toda a glória, não permitas que desistamos uns dos outros. Que mesmo em dias difíceis, escolhamos continuar, amar, acreditar. Que a cura interior que buscamos comece com a decisão de permanecer juntos, de lutar pela paz, de não permitir que o inimigo encontre brechas em nossos relacionamentos. Dá-nos sabedoria para preservar os laços e coragem para restaurar os que se enfraqueceram. Que o Teu amor seja o fio que nos mantém unidos, hoje e sempre. Ó Espírito de unidade, visita os relacionamentos dentro da nossa casa e restaura cada elo que foi corroído pelo tempo, pelas mágoas não resolvidas e pela falta de diálogo. Tu és aquele que une corações, que reconstrói pontes e que traz à tona sentimentos adormecidos pelo orgulho ou pelo cansaço. Dá-nos, Senhor, um espírito de reconciliação, uma alma que deseja paz mais do que ter razão, e um coração ensinável, pronto para amar como Tu nos amas, com paciência e verdade. Ó Deus de sabedoria, retira de dentro de nós toda resistência em ouvir e compreender o outro. Que não sejamos rápidos em julgar ou responder, mas sim prontos a escutar com compaixão. Ajuda-nos a lidar com as diferenças com maturidade, sem agressividade, e que aprendamos a valorizar o outro mesmo nos momentos de discordância. Espírito Santo, acalma os ânimos, tranquiliza as conversas e cura as feridas abertas por palavras duras e mal colocadas. Ensina-nos a sermos promotores da paz em nossa própria casa. Ó Senhor que restaura, quebra as barreiras invisíveis que se criaram entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre cônjuges. Onde o diálogo foi interrompido, que ele seja retomado com humildade e desejo sincero de aproximação. Onde há olhares desviados, que haja reencontro. Onde há silêncio pesado, que Tu coloques palavras de ternura. Que a frieza dê lugar ao calor da convivência renovada. Que nenhuma relação seja perdida por falta de esforço ou por ausência de oração. Ó Espírito de reconciliação, ensina-nos a pedir perdão uns aos outros sem orgulho, sem justificativas, com sinceridade. Que possamos reconhecer onde falhamos, onde deixamos de amar, onde fomos ausentes ou indiferentes. Que a cura entre nós comece com pequenos gestos de retorno. Um abraço, uma mensagem, um pedido de desculpas, um café juntos.
Que possamos reconstruir os vínculos com a ajuda do Teu Espírito, que renova tudo que parecia quebrado demais para ser restaurado. Ó Deus que habita em cada detalhe, dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém da nossa família está em sofrimento. Nem sempre sabemos o que se passa no coração do outro, por isso precisamos da Tua direção para enxergar além do que é visível. Ajuda-nos a oferecer colo onde houver dor, presença onde houver solidão e escuta onde houver confusão. Que o cuidado mútuo seja uma prática constante, não apenas em momentos extremos, mas no cotidiano do nosso viver juntos. Ó Senhor da esperança, fortalece aqueles que têm sentido vontade de desistir da própria família. Muitos enfrentam conflitos tão profundos que já não conseguem ver saída. Toca esses corações com Teu amor fiel e mostra que ainda há caminho, ainda há possibilidade, ainda há cura. Que o desânimo seja substituído por um novo fôlego, que a dureza seja quebrada pela Tua mansidão e que o impossível se torne possível diante da Tua intervenção. Tu és o Deus que restaura lares. Ó Espírito de entendimento, elimina da nossa casa toda forma de competição, comparação e ciúme entre os membros da família. Que não sejamos rivais, mas companheiros. Não sejamos críticos constantes, mas apoiadores sinceros. Dá-nos contentamento com a própria história e alegria pelas vitórias do outro. Que aprendamos a celebrar juntos, a vencer juntos, a crescer juntos, sem invejas, sem disputas, sem rancor. Onde houver espírito de divisão, que ali Tu plantes comunhão verdadeira. Ó Deus de paz, pacifica os corações que vivem em conflito constante. Que a Tua presença transforme ambientes pesados em lugares de descanso. Que as palavras afiadas sejam substituídas por vozes brandas e que os olhares endurecidos se tornem ternos outra vez. Que ninguém durma com raiva do outro, que ninguém carregue ressentimentos por dias seguidos. Ensina-nos a resolver as diferenças ainda no mesmo dia, para que a ira não encontre abrigo em nossos corações e para que a paz reine entre nós. Ó Senhor da bondade, planta em nós o hábito de abençoar uns aos outros com palavras, que em vez de críticas tragam-se incentivos, que no lugar de acusação venham palavras de encorajamento. Que possamos ser fonte de vida dentro do nosso lar, com cada frase, cada conversa, cada conselho. Ajuda-nos a criar uma cultura de honra, onde reconhecemos as qualidades e dons uns dos outros, e onde escolhemos focar no bem, mesmo quando há dificuldades a serem corrigidas. Ó Espírito de santidade, purifica as intenções do nosso coração dentro da família. Que o que fizermos uns pelos outros seja por amor, e não por obrigação, manipulação ou culpa. Que haja liberdade nas nossas relações, respeito pelos limites e valorização mútua. Ensina-nos a não carregar pesos que não nos pertencem, nem impor fardos sobre os ombros alheios. Que cada gesto venha do desejo sincero de cuidar, amar e servir, com humildade e gratidão por estarmos juntos. Ó Deus cuidador, ajuda-nos a administrar melhor o tempo em família. E a correria do dia a dia não roube os momentos de convivência, de conversa, de partilha. Que não sejamos distraídos pelo excesso de compromissos ou pela presença constante de telas. Ensina-nos a priorizar quem está ao nosso lado, a desligar o que nos afasta e a cultivar momentos simples de comunhão. Que o tempo junto não seja raro, mas sim parte do nosso cotidiano abençoado por Ti. Ó Senhor do consolo, acolhe os lares onde há gritos, portas batidas e lágrimas contidas. Entra com Tua paz onde há caos, com Tua voz onde há desentendimento, com Teu abraço onde há solidão. Transforma o ambiente da casa para que ele se torne um lugar seguro, onde todos possam ser quem são, sem medo de julgamentos ou rejeição. Que cada cômodo respire harmonia, que cada canto da casa seja consagrado à Tua presença. Que a família seja abrigo e não campo de guerra.
Ó Espírito Santo, dá-nos maturidade emocional para lidarmos com os momentos de conflito. Que possamos entender que nem toda discussão é o fim, mas pode ser o começo de uma nova fase. Que aprendamos a usar os conflitos como oportunidade de crescimento e não como combustível para a destruição. Ensina-nos a parar, respirar e buscar sabedoria em Ti antes de responder. Que a paz seja sempre o nosso objetivo e que o amor prevaleça mesmo nas horas de tensão. Ó Deus de milagres, entra nas situações mais complexas que envolvem nossa família. Onde há vícios, cura. Onde há traições, restaura. Onde há abandono, reconstrói. Onde há silêncio absoluto, que ali floresça um novo começo. Tu és especialista em restaurar o que parece irrecuperável. Nenhum caso é perdido diante da tua intervenção. Por isso, clamamos com fé, crendo que tu podes mudar qualquer realidade, levantar qualquer relacionamento e renovar qualquer coração. Ó Senhor que nos molda, trabalha no íntimo de cada um, para que deixemos de lado a rigidez, a falta de perdão, o orgulho disfarçado de proteção. Que nos tornemos mais acessíveis, mais dispostos, mais atentos. Que não esperemos o outro mudar para fazermos a nossa parte. Que sejamos o primeiro passo em direção à cura, mesmo quando isso exigir esforço ou renúncia. Ensina-nos que amar é escolha diária e que reconciliação é fruto da graça vivida com sinceridade. Ó Espírito de liberdade, liberta-nos das prisões emocionais que nos impedem de confiar outra vez. Muitas vezes o medo de sermos feridos novamente nos impede de nos abrir, de nos aproximar, de amar de novo. Mas contigo, Senhor, podemos começar de novo com coragem. Dá-nos ousadia para reatar laços, para retomar conversas, para abrir o coração. Que a confiança seja reconquistada passo a passo e que a liberdade de amar retorne com força. Ó Deus justo, ajuda-nos a pedir perdão também aos filhos quando erramos. Que saibamos reconhecer quando falhamos, quando fomos duros demais ou ausentes demais. Ensina-nos que pedir perdão não nos diminui, mas nos aproxima. Que sejamos exemplo de humildade e verdade, para que eles também aprendam a se posicionar com sabedoria e empatia. Que a cura da relação venha através da humildade e que a confiança se fortaleça na sinceridade mútua. Ó Senhor que acolhe, visita aqueles que se sentem deslocados na própria casa, como se não fossem compreendidos ou valorizados. Que eles sintam tua aceitação e, por meio dela, reencontrem seu lugar entre os seus. Que a nossa família seja lugar de pertencimento para todos, sem exceção. Onde houver rejeição, coloca aceitação. Onde houver isolamento, promove inclusão. Que ninguém se sinta esquecido e que todos percebam que são parte essencial da construção do lar. Ó Espírito de comunhão, ensina-nos a orar juntos, a interceder uns pelos outros, a caminhar lado a lado espiritualmente. Que sejamos coluna uns na vida dos outros, sustentando-nos em oração, celebrando juntos as vitórias e nos fortalecendo nas derrotas. Que a intercessão seja nossa linguagem constante e que cada membro da família sinta o poder do teu mover nas pequenas e grandes batalhas. Que a nossa fé compartilhada fortaleça nossos vínculos. Ó Deus que transforma, sela em nossos corações o desejo sincero de mantermos a unidade. Que possamos guardar o que foi restaurado, cuidar do que foi curado, valorizar o que foi reconstruído. Que não sejamos negligentes com os relacionamentos, mas sim vigilantes, amorosos e intencionais. Dá-nos sabedoria para cultivar diariamente o amor, a paz e a comunhão. Que o teu Espírito continue sendo o elo que une e sustenta a nossa família, hoje e sempre. Ó Espírito Santo, visita o nosso lar com teu poder protetor e afasta toda forma de mal que tenta penetrar nos nossos relacionamentos, na nossa saúde e na nossa paz.
Clamamos por tua intervenção divina contra tudo aquilo que deseja semear contenda, medo ou destruição dentro da nossa casa. Que nenhum plano das trevas prevaleça contra a nossa família, pois sabemos que onde o Senhor está, o mal não pode permanecer. Cobre-nos com teu escudo invisível, mas real, e cerca cada cômodo com tua luz impenetrável. Ó Senhor dos exércitos, envia teus anjos para guardar cada entrada da nossa casa, cada saída, cada caminho trilhado por nossos pés. Protege-nos das ciladas do inimigo, das palavras malditas lançadas, dos olhares invejosos e das intenções ocultas. Que a tua presença seja tão constante em nosso lar que qualquer sombra maligna seja imediatamente dissipada. Dá-nos discernimento para percebermos onde o inimigo tenta atuar e autoridade para resistirmos firmes na fé. Ó Deus que vela por nós, protege nossa mente contra pensamentos negativos, opressivos e destruidores. Que não sejamos influenciados pelas vozes do mundo que tentam semear medo, divisão ou desesperança. Fortalece nossa mente com teu espírito. Reveste-nos com o capacete da salvação e que o nosso lar seja um lugar onde os pensamentos são cativos a ti, onde a paz reina e onde a alegria não é roubada por nenhum tipo de influência contrária ao teu propósito. Ó Senhor poderoso, visita os sonhos de cada membro da nossa família. Que não sejam contaminados por pesadelos, angústias ou presenças perturbadoras. Que o sono seja restaurador, que a noite seja de descanso real e que cada despertar seja cheio de esperança renovada. Protege nossas noites, limpa o ambiente espiritual e cobre-nos com teu manto santo para que nada interfira na nossa comunhão contigo, nem em nossa saúde física e emocional. Ó Espírito de vida, livra-nos de acidentes, enfermidades repentinas, tragédias e perdas inesperadas. Que nossa casa esteja firmada sobre a rocha que é Cristo e que nenhum vendaval possa derrubá-la. Tu és nosso refúgio em dias maus, nossa segurança em tempos de instabilidade. Que todo mal seja dissipado antes mesmo de se aproximar e que a tua presença seja nosso maior escudo. Ensina-nos a declarar com autoridade que o Senhor é o guarda da nossa família. Ó Deus que zela pelos teus filhos, protege nossos relacionamentos da influência de pessoas mal intencionadas, da mentira e da manipulação. Que ninguém consiga causar divisão entre nós, que nenhuma palavra distorcida encontre lugar em nosso coração. Que cada um tenha discernimento para identificar o que não vem de ti e sabedoria para se afastar do que contamina. Preserva nossos laços com tua verdade, com tua justiça e com teu amor que não se corrompe. Ó Senhor da verdade, expõe tudo aquilo que estiver oculto e que precisa ser revelado para a proteção da nossa casa. Que não vivamos enganados, que nenhuma situação perigosa passe despercebida e que toda obra das trevas seja desmascarada pela luz da tua presença. Não permitas que caminhemos em engano, nem que sejamos cúmplices do mal por ignorância. Tua luz dissipa as trevas, tua verdade liberta e tua justiça se manifesta em tempo oportuno. Ó Espírito que tudo vê, protege nossos filhos de más companhias, de influências que desviam, de ambientes que contaminam. Que eles sejam guardados quando estão fora de casa, quando estão sozinhos, quando enfrentam situações difíceis. Que teu Espírito os acompanhe como conselheiro constante, que os alerte nos momentos de perigo e que os fortaleça para dizer não ao que não edifica. Dá-nos tranquilidade ao saber que tu mesmo cuidas dos nossos, mesmo quando não podemos estar por perto. Ó Deus que nos conhece profundamente, protege nosso coração da inveja, do orgulho, da ira e de toda semente do mal que tenta germinar dentro de nós. Que não sejamos instrumento de divisão dentro da nossa própria casa. Purifica nossas intenções, alinha nossos sentimentos com o teu amor e faz de nós canais da tua paz.
Que o mal nunca encontre morada em nosso interior e que sejamos vigilantes, atentos e rendidos ao teu querer todos os dias. Ó Senhor da Justiça, livra-nos das injustiças que vêm de fora, dos julgamentos errados, das palavras caluniosas e das atitudes cruéis que possam atingir nossa família. Que nenhuma acusação sem fundamento prospere, que nenhuma injustiça permaneça impune e que a tua justiça prevaleça. Tu és o nosso advogado fiel, o juiz supremo, e confiamos que a tua mão está sobre nós para nos defender e proteger de tudo aquilo que tenta nos destruir injustamente. Ó Espírito de discernimento, ensina-nos a identificar quando o mal tenta se camuflar de bem. Dá-nos olhos espirituais abertos, mente lúcida e coração sensível à tua voz. Que não sejamos enganados por aparências ou palavras bonitas, mas que tenhamos a clareza de espírito para enxergar além do superficial. Que o teu espírito nos guie em cada escolha, em cada amizade, em cada decisão, e que sejamos preservados de cair em armadilhas disfarçadas de oportunidade. Ó Deus de autoridade, ensina-nos a usar a palavra como ferramenta de proteção. Que proclamemos vida, paz, fé e segurança sobre nosso lar. Que nenhum de nós alimente o mal com palavras de maldição, reclamação ou incredulidade. Que a nossa boca seja instrumento de bênção, que nossos lábios confessem tua fidelidade e que o ambiente espiritual da nossa casa seja alimentado por declarações de fé e louvor, fazendo recuar toda tentativa de destruição. Ó Senhor invencível, reveste cada membro da nossa família com a armadura espiritual necessária para os dias maus. Que o cinto da verdade esteja firme, a couraça da justiça proteja nosso coração, os pés estejam calçados com a preparação do Evangelho da paz. O escudo da fé nos defenda de todo dardo inflamado do maligno, o capacete da salvação guarde nossa mente e a espada do Espírito, que é tua palavra, seja constantemente usada com sabedoria. Ó Espírito de santidade, protege os nossos lares de toda a contaminação espiritual trazida por objetos, hábitos ou conteúdos que desagradam a ti. Mostra-nos o que precisa ser removido, purificado ou consagrado novamente. Que não haja espaço para práticas que abram brechas ao mal. Que sejamos vigilantes e firmes ao escolhermos aquilo que entra pela porta, pela televisão, pelos livros, pelas redes. Que a nossa casa seja um lugar consagrado totalmente ao Senhor. Ó Deus de paz, guarda os relacionamentos conjugais dentro da nossa casa. Que o inimigo não tenha força para destruir casamentos, provocar traições, instalar frieza ou levantar desconfiança. Que o vínculo do amor seja renovado dia após dia. Que o respeito e a admiração cresçam e que a cumplicidade se fortaleça com o tempo. Protege os lares da sedução externa, das palavras destrutivas, das más influências e firma o matrimônio na tua presença constante. Ó Senhor do tempo, protege nossas decisões financeiras para que não sejamos conduzidos por ganância, impulsividade ou medo. Livra-nos dos enganos, das dívidas desnecessárias, dos investimentos sem sabedoria. Ensina-nos a depender de Ti, a planejar com prudência e a entregar todas as áreas da nossa vida ao Teu controle. Que nenhuma escolha errada traga sofrimento ou divisão. Que nossos recursos estejam debaixo da Tua bênção e que a paz reine sobre as finanças da casa. Ó Espírito Consolador, protege nossas emoções contra ataques espirituais que tentam nos desequilibrar. Que nenhum de nós seja dominado pela raiva, pela angústia, pelo descontrole ou pela ansiedade. Que ao invés de reagirmos com impulsividade, possamos recorrer a Ti como fonte de calma, domínio próprio e clareza. Que cada emoção seja filtrada pela Tua sabedoria e que o mal não encontre entrada através do nosso descontrole emocional.
Ó Deus de eternidade, protege o futuro da nossa família. Que os sonhos, planos e projetos estejam alinhados com teu propósito. Que cada passo dado seja protegido pela tua direção. E que não caminhemos segundo a nossa vontade, mas sim conforme a tua. Que o que está por vir seja repleto de tua presença e que o inimigo não tenha poder de interromper o que tu já determinaste. Que possamos descansar, confiando que o Senhor cuida do nosso hoje e do nosso amanhã. Ó Senhor, que vela sem cessar, vigia a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Que a tua presença esteja na rotina, nos imprevistos, nos momentos de alegria e nas horas difíceis. Que o nosso lar seja um santuário, onde teu nome é honrado, tua palavra é vivida e tua proteção é sentida. Que a nossa família permaneça unida, firme, protegida e cheia da tua paz. Que nenhuma força do mal tenha poder contra aqueles que pertencem a ti. Ó Espírito Santo, hoje elevamos nossa súplica de gratidão pela tua presença constante, mesmo nos momentos silenciosos em que achamos que estamos sozinhos. Tu nunca nos deixaste, ainda que muitas vezes não percebêssemos teu agir. Tu caminhaste conosco pelos vales, foste abrigo nos temporais, sustento nos desertos e consolo nas noites longas. Teu amor permaneceu firme quando tudo à nossa volta desmoronava. Que nossa família nunca se esqueça do quanto fomos guardados, ainda que não tenhamos visto. Ó Deus fiel, queremos agradecer pelas orações respondidas, pelas portas que se abriram, pelas reconciliações que vivemos e pelas vezes em que a paz voltou a reinar, mesmo após dias de conflito. Quantas vezes choramos contigo no secreto e depois vimos a resposta surgindo de forma inesperada. Tu és um Deus que surpreende, que cuida nos mínimos detalhes, que faz além do que pedimos ou pensamos. Que a gratidão seja um estilo de vida dentro da nossa casa, não apenas uma reação aos momentos bons. Ó Senhor de bondade, reconhecemos que em muitos momentos Tu estiveste ao nosso lado quando não soubemos orar, quando o cansaço espiritual tomou conta de nós e ainda assim não desististe da nossa família. Tua fidelidade não depende do nosso desempenho. Teu amor não oscila com nossos erros. Tu permaneces, Senhor, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nos afastamos. E hoje, com o coração quebrantado, queremos dizer obrigado por nunca nos abandonar. Ó Deus presente, em meio às alegrias e às provações, Tu permaneceste constante. Nos sorrisos em família, nos abraços sinceros, nos momentos simples como uma refeição juntos, ali também estava Tua mão, cuidando de cada detalhe. Que sejamos atentos às Tuas manifestações diárias, aos sinais do Teu amor, nos pequenos gestos e acontecimentos. Que nossos olhos espirituais sejam abertos para reconhecer o quanto já fomos tocados por Tua bondade. Ó Espírito de luz, obrigado pelas vezes em que a Tua presença mudou o rumo de uma conversa que terminaria em mágoa. Pelas vezes em que nos deu sabedoria para calar e graça para perdoar. Pelos impulsos que foram contidos por Tua intervenção. Tu tens sido o equilíbrio da nossa casa, o centro da nossa convivência, a força que não sabemos explicar, mas que sentimos com clareza. Que nunca nos acostumemos com Tua presença, mas que sejamos sempre sensíveis ao Teu toque. Ó Senhor dos detalhes, Tu cuidaste da nossa casa em tantas formas que talvez nem tenhamos notado. Livraste-nos de perigos que desconhecíamos, protegeste-nos de enfermidades que não chegaram a nos atingir, proveste recursos mesmo em tempos escassos. Não queremos ser ingratos, ó Deus. Queremos lembrar e celebrar tudo o que já fizeste por nós. Que nossas orações nunca sejam apenas pedidos, mas também ações de graças constantes. Ó Deus de aliança, somos gratos pelos momentos de reconciliação que vivemos.
pelas conversas restauradas, pelos abraços que pareciam impossíveis, pelos reencontros depois de longas distâncias. Tudo isso foi tua mão agindo. Que a nossa família jamais perca de vista o milagre que é estar unida novamente. Que não tratemos como comum o que é fruto da tua intervenção. Que saibamos valorizar a paz conquistada e lutar diariamente para preservá-la. Ó Espírito de renovação, agradecemos pelos começos que nos destes. Quando pensávamos que tudo tinha acabado, tu abriste uma nova estação. Tu trouxeste esperança onde havia desistência, força onde havia fraqueza e fé onde havia dúvida. Que o nosso lar seja conhecido por recomeços, por perdão, por amor que insiste. Que nunca tenhamos vergonha de tentar outra vez, pois sabemos que tu estás sempre pronto para renovar nossa história. Ó Deus constante, obrigado pelas palavras que colocaste na boca de alguém da família para nos consolar. Pela música que ouvimos no momento certo, pelo versículo que surgiu quando mais precisávamos. Tu falas conosco das mais diversas formas, e mesmo quando pensamos que o céu está em silêncio, o teu cuidado se manifesta. Dá-nos sensibilidade para perceber teus sinais e maturidade para confiar mesmo quando não entendemos. Ó Senhor de esperança, celebramos a tua presença nas decisões importantes que tivemos de tomar. Tu direcionaste caminhos, fechaste portas que pareciam boas, mas que eram armadilhas, e abriste oportunidades que jamais imaginaríamos. Tu és o Deus que guia os nossos passos com perfeição, mesmo quando o caminho parece estreito. Obrigado por nos conduzir com paciência e por nunca desistir de nos ensinar. Ó Espírito Eterno, somos gratos pela tua companhia em momentos de solidão. Quando o mundo não compreendia nossas dores, tu estavas ali. Quando todos se calaram, tua voz foi consolo. Quando ninguém estendeu a mão, tua presença foi abraço. Que jamais troquemos a intimidade contigo por distrações passageiras. Que cada membro da nossa família aprenda a te buscar como amigo, conselheiro e pai. Ó Deus que levanta, obrigado por nos fortalecer quando quisemos desistir. Pelas vezes em que a vontade de fugir falou mais alto, mas a tua graça nos alcançou. Pelas manhãs em que acordamos sem forças, mas recebemos ânimo do alto. Pela fé que renasceu, pelas lágrimas que viraram sorriso. Tudo isso vem de ti. Tu és a fonte inesgotável da nossa força. Que nossa casa te reconheça como nosso sustento diário. Ó Senhor de misericórdia, agradecemos pelas vezes em que perdoaste nossas falhas como família. Pelas palavras ásperas que dissemos, pelos momentos em que agimos por impulso, pelas vezes em que deixamos o orgulho falar mais alto. Tu continuaste ali, esperando o nosso arrependimento, estendendo o teu perdão. Que sejamos também misericordiosos entre nós, prontos a recomeçar, dispostos a amar mesmo após os erros. Ó Espírito de comunhão, obrigado pelos momentos de unidade em oração. Quando nos reunimos para clamar, para cantar, para simplesmente agradecer. Momentos simples, mas que carregam um peso eterno. Que essa prática nunca se perca em nossa casa. Que a oração em família seja sempre o alicerce do nosso lar. Que cresçamos juntos em fé, aprendendo uns com os outros, edificando uns aos outros, até que todos te conheçam profundamente. Ó Deus presente, obrigado pela saúde restaurada de tantos, pela recuperação de quem enfrentou doenças, pela mão de cura que repousou sobre nós. Mesmo quando a medicina parecia incerta, tu mostraste teu poder. Que nossa casa seja testemunho vivo de que tu ainda curas, ainda operas milagres, ainda te importas com cada célula do nosso corpo. Que a gratidão pela saúde nos impulsione a viver com mais intensidade e propósito. Ó Senhor da alegria, louvamos-te pelos momentos de riso partilhado em família, pelas conquistas celebradas juntos, pelos aniversários, pelas pequenas vitórias cotidianas.
Que jamais percamos a capacidade de celebrar a vida. Que haja sempre alegria em nossa casa, mesmo em meio às lutas. Que os olhos de cada um enxerguem o bem que temos, a riqueza de estarmos juntos e que saibamos festejar até as bênçãos mais discretas. Ó Espírito de bondade, obrigado pelos recursos que tens enviado ao nosso lar. Pela comida na mesa, pelas contas pagas, pela provisão que nunca nos faltou. Mesmo em tempos apertados, tu mostraste que o teu cuidado não falha. Que sejamos generosos com aquilo que recebemos, que aprendamos a partilhar e que reconheçamos tua mão por trás de cada provisão. Que a nossa gratidão não seja apenas falada, mas expressa em ações concretas. Ó Deus zeloso, agradecemos pelas gerações anteriores que oraram por nós. Pelos avós, pais, tios, irmãos que mantiveram acesa a chama da fé. Estamos aqui porque alguém orou, alguém permaneceu, alguém não desistiu. Que sejamos nós agora a interceder pelas gerações futuras. Que nossa família seja conhecida como uma linhagem de fé, de compromisso contigo, de testemunho vivo do teu amor em cada época. Ó Senhor da nossa história, louvamos-te pelo teu cuidado contínuo em cada etapa da nossa vida. Tu nos viste nascer, crescer, amadurecer. Conheces os detalhes da nossa trajetória familiar, as conquistas e as perdas, as bênçãos e os desafios. E em todos os momentos estiveste conosco. Por isso te rendemos graças. Que cada capítulo da nossa história continue sendo escrito por tuas mãos. Que sejamos como família uma carta viva do teu agir. Ó Espírito Santo, não há palavras suficientes para expressar nossa gratidão. Por isso, entregamos a Ti nossa vida, nosso lar, nossas rotinas, nossas escolhas. Queremos viver em constante ação de graças. Que em tudo o que fizermos, digamos com nossas atitudes, obrigado, Senhor. Que o louvor não seja um momento, mas um estilo de vida. Que a gratidão nos aproxime ainda mais de Ti e entre nós. Que Teu nome seja exaltado dentro da nossa casa, todos os dias. Ó Espírito de amor, hoje te louvamos por seres presente no cotidiano da nossa família. Tua presença silenciosa em meio às rotinas, nos momentos simples, nas tarefas diárias, tem sido o combustível da nossa perseverança. Tu és aquele que permanece quando todos saem, que consola sem precisar falar, que transforma sem alarde. Ensina-nos a perceber-te em cada detalhe, a valorizar cada instante vivido juntos e a nunca perder de vista que o Senhor caminha conosco. Ó Deus que cuida de nós, agradecemos pelas vezes em que impediste desastres, mesmo quando nem sabíamos do que estávamos sendo livrados. Tu és um Deus atento, que nos protege em cada passo, que fecha portas que nos fariam mal, que nos conduz com mãos firmes, mesmo quando nossos olhos não enxergam o caminho. Dá-nos um coração sensível para reconhecer teus livramentos diários e que a nossa confiança cresça a cada nova prova do teu cuidado. Ó Senhor da vida, queremos te louvar por cada membro da nossa família, pelas personalidades únicas, pelos dons variados, pelas histórias que se entrelaçam em amor. Mesmo com nossas falhas e diferenças, tu decidiste nos unir. Que saibamos ver o valor uns dos outros, que aprendamos a celebrar o que há de belo em cada um e que respeitemos os processos individuais com paciência e empatia. Tu nos criaste como família com um propósito. Ensina-nos a viver isso com alegria e responsabilidade. Ó Espírito de humildade, pedimos que nos ajudes a não colocar expectativas irreais uns sobre os outros. Que saibamos aceitar os limites de cada um e amar sem exigir perfeição. Que o amor seja livre de cobranças, de comparações, de imposições. Ensina-nos a lidar com frustrações sem ferir, a corrigir sem humilhar, a orientar sem controlar. Que nosso amor reflita o teu, cheio de verdade e graça, firmeza e doçura. Ó Deus que tudo vê, reconhecemos que muitas vezes falamos sem pensar, reagimos sem refletir e machucamos sem querer.
Ajuda-nos a sermos mais cuidadosos com nossas palavras e atitudes dentro de casa. Que a tua sabedoria esteja em nossos lábios e que a tua paz seja nosso temperamento. Que sejamos rápidos em pedir perdão, prontos a perdoar e sempre dispostos a recomeçar. Ensina-nos que amar é também saber ceder e que servir é o caminho mais alto do amor. Ó Senhor de reconciliação, pedimos por aqueles da nossa família que estão afastados, seja emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente. Vai ao encontro deles, toca seus corações, quebra as barreiras e reconstrói os laços. Que possamos nos reencontrar com maturidade, que o perdão seja verdadeiro e que a saudade se transforme em abraço. Que nenhum de nós viva como estranho dentro da própria casa. Traz de volta, Espírito Santo, aqueles que se perderam no caminho. Ó Espírito da verdade, revela onde temos errado, onde estamos sendo duros, onde deixamos de amar como deveríamos. Que não vivamos numa ilusão sobre nós mesmos, mas que sejamos humildes para enxergar onde precisamos mudar. Que o teu reflexo seja nosso espelho, que teus ensinamentos sejam nosso padrão. Que as nossas relações familiares sejam transformadas pela prática diária do teu evangelho em atitudes reais, não apenas em palavras. Ó Deus da ternura, dá-nos compaixão com os mais frágeis dentro da nossa casa. Que saibamos acolher as fases difíceis de cada um, que tenhamos paciência com os que precisam de mais atenção e que não deixemos ninguém se sentir um fardo. Que os idosos sejam honrados, as crianças amadas, os jovens compreendidos e os adultos fortalecidos. Que sejamos um ambiente seguro, onde todos possam crescer, errar, amadurecer e se sentir amados. Ó Senhor, que forma corações, visita a comunicação da nossa família. Restaura o diálogo, renova a escuta, cura a pressa de responder. Que sejamos mais atentos uns aos outros, menos reativos e mais amorosos nas conversas. Que nossos momentos juntos não sejam apressados ou distraídos, mas cheios de presença verdadeira. Que saibamos escutar o que está por trás das palavras, perceber as emoções escondidas e oferecer a resposta certa no tempo certo. Ó Espírito que fortalece e renova as forças dos que estão cansados dentro da nossa casa. Aqueles que trabalham em silêncio, que se sacrificam sem reconhecimento, que sustentam sem aplausos. Dá-lhes vigor, ânimo e descanso, que não se sintam sozinhos ou sobrecarregados. Que possamos, como família, dividir as responsabilidades com leveza e solidariedade. Que o fardo não pese sobre um só, mas que todos aprendam a servir uns aos outros em amor. Ó Deus de ordem, visita as prioridades da nossa casa. Que nada tome o lugar da tua presença, que o trabalho não roube o tempo da família, que as distrações não apaguem a comunhão. Ensina-nos a equilibrar as demandas da vida com sabedoria e discernimento. Que a correria não nos afaste do essencial e que o essencial nunca seja esquecido. Que nossa casa respire teu ritmo de paz e que cada um aprenda a cultivar tempo de qualidade com o outro. Ó Senhor da sabedoria, pedimos direção para as decisões que precisam ser tomadas em família. Algumas escolhas são difíceis, alguns caminhos estão nebulosos, mas confiamos que tu sabes o que é melhor para nós. Guia-nos em unidade, mostra os passos certos, fecha as portas erradas, confirma com paz o que vem de ti. Que cada decisão seja feita com oração, reflexão e amor. Que a nossa confiança esteja firmada na tua soberania. Ó Espírito que consola, visita os que ainda carregam dores antigas dentro do peito. Que cada trauma não resolvido encontre teu toque curador. Que ninguém precise esconder feridas por medo de julgamento ou rejeição. Que haja espaço para falar, ouvir e acolher sem pressa. Que a cura seja contínua, verdadeira e sem máscaras. Tu conheces cada história e cada coração. Que em ti, cada membro da nossa família encontre liberdade para ser inteiro outra vez.
Ó Deus que dá propósito, ajuda-nos a descobrir e viver a missão da nossa família. Que não sejamos apenas um grupo que divide o mesmo teto, mas sim uma casa com identidade, valores e propósito dados por Ti. Que sejamos referência de amor, de fé, de generosidade. Que influenciemos o ambiente à nossa volta com luz, com palavra de ânimo, com testemunho de paz. Que a nossa história glorifique Teu nome e abençoe outros lares. Ó Senhor da vida, renova a esperança de cada um. Que ninguém dentro da nossa casa viva sem direção, sem alegria ou sem sonho. Sopra vida sobre os que estão abatidos, dá novos objetivos aos que estão cansados e fé renovada àqueles que pararam de crer. Que cada manhã seja vista como um presente e que cada noite seja encerrada com gratidão. Tu és a razão do nosso respirar e em Ti encontramos forças para continuar. Ó Espírito que sustenta, ensina-nos a lidar com perdas com maturidade e fé. Se alguém da nossa família já partiu, consola os corações que ficaram. Ajuda-nos a lidar com a saudade sem perder a esperança da eternidade. Que possamos lembrar com amor, falar com gratidão e continuar a caminhada com paz no coração. Em cada lágrima coloca Teu consolo. Em cada lembrança deixa Tua marca. Em cada ausência revela Tua presença. Ó Deus de promessas, ajuda-nos a confiar mesmo quando nada parece estar mudando. Muitas vezes oramos por situações dentro da família que ainda parecem iguais. Mas cremos que Tu estás agindo no invisível, que estás plantando no silêncio e que no Teu tempo veremos o fruto. Ensina-nos a persistir, a não desistir de quem amamos, a crer que Tu podes transformar até o mais endurecido coração. Em Ti, nossa fé encontra repouso. Ó Senhor do impossível, visita os casos mais difíceis dentro da nossa casa. Aqueles que já não temos mais palavras para descrever, que tentamos esconder até de nós mesmos. Tu sabes, Tu vês, Tu podes. Não há nada que seja complexo demais para o Teu agir. Faz o que só Tu podes fazer. Move o que está parado há anos. Restaura o que foi considerado perdido. Levanta o que caiu. Revive o que morreu. Traz vida onde só havia cinzas. Ó Espírito Santo, enche esta casa com Teu sopro constante. Que não apenas momentos de oração sejam santos, mas que toda a nossa convivência seja marcada pela Tua presença. Que o riso, a conversa, o silêncio e até o descanso tenham Tua bênção. Que a nossa casa seja reconhecida como lugar de cura, de acolhimento, de paz. Que quem entrar aqui sinta a Tua presença. E que juntos, como família, sigamos vivendo para glorificar Teu nome. Ó Espírito de luz, nesta oração queremos colocar diante de Ti o nosso clamor pelas famílias espalhadas por todos os cantos do mundo. Cada lar tem suas dores, suas lutas, seus desafios, e sabemos que só o Teu amor é capaz de tocar a todos de forma completa. Olha, Senhor, para cada casa representada nesta oração. Tu conheces os nomes, os rostos, os abraços e as distâncias. Visita cada família com Tua presença restauradora e transforma o ambiente com Teu toque de paz. Ó Deus que alcança o impossível, visita os lares onde já não há esperança, onde os corações se acostumaram com o silêncio, onde os dias são marcados por frieza, onde as palavras se tornaram duras e as portas se fecharam. Que o Teu Espírito Santo entre como brisa suave, quebrando resistências, desfazendo orgulho, reacendendo o afeto que um dia existiu. Que ninguém viva num lar sem amor. Que o Teu amor reescreva a história de cada família agora mesmo. Ó Senhor, que tudo vê, alcança as famílias em crise financeira. Tantas casas vivem sob o peso da dívida, da escassez, da incerteza do amanhã. Entra com provisão, com sabedoria, com sustento. Ensina o bom uso do que tem, abre portas de emprego, traz ideias criativas, envia auxílio inesperado. Que o desespero seja substituído por confiança. E que cada refeição compartilhada seja um lembrete de que o Senhor não deixa faltar o pão.
Ó Espírito de sabedoria, visita os pais que se sentem perdidos em sua missão. Dá discernimento, paciência e direção aos que educam, guiam e cuidam. Que cada pai e mãe tenha tua luz para saber como lidar com os filhos, como corrigir com amor, como orientar com firmeza e afeto. Que não falte carinho, presença e autoridade equilibrada. Que a responsabilidade de criar não pese como fardo, mas seja vista como honra confiada por ti. Ó Deus de misericórdia, olha para as mães que choram sozinhas, que oram em silêncio, que sustentam seus lares com coragem. Visita aquelas que lutam por seus filhos, que enfrentam a dor do abandono, que continuam mesmo sem reconhecimento. Que elas sintam o teu abraço hoje. Renova suas forças, recompensa sua fidelidade, fortalece seus braços. Que saibam que não estão sozinhas e que há honra reservada às que semeiam amor com lágrimas. Ó Senhor protetor, cobre com teu manto as famílias que enfrentam doenças. Entra nos hospitais, nos quartos silenciosos, nos lares marcados por diagnósticos difíceis. Toca com teu poder de cura, restaura o corpo, fortalece o espírito. Dá consolo aos que cuidam, esperança aos que esperam e fé aos que clamam. Que cada enfermidade seja vencida pelo nome que está acima de todo nome. Que a saúde volte a florescer e que o milagre se manifeste. Ó Espírito Consolador, visita os lares que enfrentam luto. Onde a cadeira vazia ainda dói, onde o silêncio pesa, onde a saudade é companheira diária. Consola os corações, enxuga as lágrimas, aquece a alma com tua presença. Dá esperança na eternidade, lembrança doce do amor vivido e fé renovada para continuar. Que o luto não seja fim, mas parte do processo de cura. Que dia em ti a dor seja suavizada e a vida siga com paz. Ó Deus que constrói, visita os casais em crise. Onde há ofensa acumulada, onde a convivência tornou-se fardo, onde os sonhos foram deixados para trás. Traz reconciliação, diálogo, perdão, dá um novo começo, restaura o carinho, reacende o desejo de permanecer juntos. Que o amor seja tratado como semente, regado com cuidado, protegido com oração. Que as alianças não se quebrem diante das dificuldades, mas sejam fortalecidas no fogo da fé. Ó Senhor da unidade, visita os filhos que se afastaram da fé, que se perderam em caminhos tortuosos, que não conseguem mais ouvir conselhos. Vai ao encontro dos que deixaram o lar, que se feriram com palavras, que romperam vínculos. Que teu amor os traga de volta, que o lar volte a ser abrigo, que o perdão esteja pronto para recebê-los. Não permitas que a rebeldia vença o afeto. Restaura laços, cura feridas e faz renascer o vínculo sagrado entre pais e filhos. Ó Espírito de restauração, visita as famílias que vivem de aparências, onde tudo parece bem por fora, mas por dentro há gritos sufocados, solidão compartilhada e angústias não ditas. Traz verdade, autenticidade, coragem para buscar ajuda. Que cada membro da casa encontre espaço para ser quem é, que haja liberdade para chorar, para se abrir, para ser curado. Que o lar deixe de ser cenário e se torne realidade de amor e aceitação. Ó Deus da paz, visita os lares afetados pela violência, onde há gritos em vez de diálogos, medo em vez de carinho, controle em vez de proteção. Cessa a violência verbal, emocional, física. Liberta os agressores, cura os oprimidos, transforma as estruturas. Que a tua justiça se manifeste, que o teu amor refaça o que foi destruído e que haja um novo começo para os que sofrem em silêncio. Que cada casa seja território de respeito e dignidade. Ó Senhor do consolo, visita as famílias separadas pela distância, por trabalho, por imigração, por crises ou por desencontros. Une corações, apesar dos quilômetros, aproxima afetos mesmo quando o toque não é possível. Que as lembranças fortaleçam os vínculos, que a saudade alimente o amor e que o reencontro aconteça no teu tempo. Tu és o Deus que une mesmo à distância.
Que nenhuma ausência apague os laços que foram firmados no amor verdadeiro. Ó Espírito de vida, visita os avós, os tios, os primos, aqueles que sustentam gerações com sabedoria e oração. Que os mais velhos sejam honrados, ouvidos, amados, que suas histórias sejam celebradas, seus conselhos ouvidos com atenção. Que haja comunhão entre as gerações, respeito mútuo e trocas que edificam. Que ninguém se sinta esquecido e que todos percebam seu valor na estrutura da família. Ó Deus de esperança, visita as famílias que enfrentam vícios, onde o álcool, as drogas, o jogo ou outros vícios destruíram a paz. Liberta, Senhor. Quebra os ciclos de dor, traz clareza à mente, dá força para lutar. Que o amor prevaleça sobre o desespero. Que a fé vença a desistência. Que cada dependente encontre um novo caminho e que cada familiar tenha forças para apoiar sem se perder. Tu podes restaurar o que parece perdido. Faz isso hoje, Senhor. Ó Senhor da Justiça, visita as famílias que enfrentam processos, julgamentos, separações legais. Que cada situação seja conduzida com verdade, com equilíbrio, com tua direção. Que as decisões sejam justas, que as emoções não atrapalhem o discernimento e que a paz se instale mesmo em meio à dor. Tu conheces os bastidores, os corações, as intenções. Que a tua vontade se cumpra acima de tudo. Ó Espírito que intercede, visita os lares que oram juntos. Fortalece a fé, aumenta o fervor, renova a aliança espiritual. Que a tua presença se manifeste com poder cada vez que mãos se unem para clamar. Que as gerações se alinhem na mesma fé e que cada oração feita em família seja semente para um futuro cheio da tua glória. Que o altar doméstico nunca se apague. Que o teu nome seja exaltado dentro dos lares dia e noite. Ó Deus que ouve, visita os pedidos feitos nos comentários, as súplicas silenciosas, as dores que não foram escritas, mas que estão no coração de quem ora conosco. Tu sabes, tu vês, tu compreendes. Traz resposta, traz direção, traz paz. Que ninguém saia deste momento de oração sem sentir tua presença. Que haja testemunhos, que haja mudanças, que haja novos começos. Ó Senhor da colheita, abençoa os que têm semeado amor, fé e serviço dentro das famílias. Que não se cansem de fazer o bem. Que vejam os frutos, que colham os sorrisos, que experimentem a recompensa. Tu és Deus que honra cada lágrima, cada esforço, cada entrega. Que todos os que plantam amor no seio da família recebam colheita abundante de paz, de unidade e de bênçãos sem medidas. Ó Espírito Santo, a ti confiamos cada lar, cada nome, cada dor, cada esperança. Que o teu poder se manifeste em cada casa. Que a tua glória visite cada família. Que o teu amor seja o alicerce, o teto, as paredes e o chão de cada lar. Que ao final desta oração permaneça a tua presença. Que ela continue atuando onde a nossa voz não alcança. E que cada família que aqui ora viva para te glorificar. Ó Espírito Santo, entra agora com tua presença poderosa na alma de cada um que está conosco em oração. Que esse momento não seja apenas palavras, mas encontro real contigo. Que cada pessoa, ao ouvir esta prece, sinta o coração aquecido, a mente aliviada e o espírito renovado. Que o peso do dia a dia, o cansaço acumulado e as preocupações silenciosas se desfaçam diante da tua paz. Que haja quietude interior, rendição completa e confiança profunda no teu agir. Ó Deus que habita em nosso interior, visita o íntimo de cada coração com tua cura. Tu conheces as feridas que ninguém vê, os traumas que não foram ditos, os pensamentos que ninguém imagina. Entra nessas áreas escondidas com teu toque restaurador. Quebra as correntes invisíveis que amarram o ânimo, liberta das prisões mentais que limitam a esperança e cura os sentimentos deformados por palavras duras ou rejeições do passado. Tu és o Deus que entra onde mais ninguém entra. Ó Senhor de compaixão,
Muitos estão orando neste momento com lágrimas nos olhos, sem saber como explicar a dor que sentem. Recebe cada lágrima como semente de fé. Que nenhuma oração feita agora seja em vão. Que cada clamor seja recolhido por ti e respondido no tempo certo. Que cada coração encontre abrigo seguro em ti. Tu és nosso lugar de descanso, o colo que nunca falha, o Pai que não abandona. Tua presença basta e teu amor sara. Ó Espírito de verdade, visita os pensamentos daqueles que estão sendo bombardeados por confusão, medo, culpa e insegurança. Renova a mente, silencia o ruído das mentiras e planta a tua verdade libertadora. Que cada pensamento seja alinhado com teu coração. Que a ansiedade dê lugar à paz, que a dúvida ceda à certeza de que tu estás no controle e que todo pensamento destrutivo seja substituído por promessas vivas. A mente de quem te busca pertence a ti. Ó Deus de misericórdia, olha para os que estão cansados de lutar. Aqueles que tentaram de tudo, que oraram, jejuaram, fizeram o que podiam, mas não viram mudança. Renova a fé desses corações agora. Mostra que tu estás agindo, mesmo quando o cenário parece igual. Que o teu silêncio não seja interpretado como ausência, mas como preparação. Que eles se levantem agora com novo vigor, com esperança firme e com paz interior que não se abala. Ó Senhor da restauração, entra no coração daqueles que se sentem culpados por erros do passado. Traz perdão, traz limpeza, traz um novo começo. Que o arrependimento verdadeiro floresça e que nenhuma acusação permaneça. Apaga o peso da culpa, restaura a identidade, devolve a dignidade. Que ninguém permaneça preso à vergonha do que foi, mas encontre liberdade no que tu estás fazendo agora. Em ti há perdão total e nova vida. Ó Espírito Consolador, visita os que sentem solidão, mesmo rodeados de pessoas. Aqueles que convivem com o vazio, com o silêncio interior, com a sensação de não pertencer. Abraça-os com teu amor agora. Que sintam o calor da tua presença, a certeza de que nunca estão sozinhos e a alegria de serem vistos por ti. Que a solidão seja substituída pela comunhão contigo e que brotem amizades saudáveis, laços sinceros, conexões de alma em amor verdadeiro. Ó Deus que anima, visita os corações que perderam o entusiasmo pela vida. Aqueles que deixaram de sonhar, de fazer planos, de se alegrar com o amanhã. Sopra vida nova sobre esses corações. Reacende a vontade de viver, de tentar de novo, de recomeçar. Que a apatia seja vencida pela esperança. Que o tédio seja vencido por propósito e que o desânimo seja vencido pelo fogo do teu espírito. Traz cor de volta à vida de quem vive em cinza. Ó Senhor que fala, visita agora os que precisam de direção, que estão diante de decisões importantes e não sabem que caminho seguir. Fala claramente, confirma com paz, abre os olhos espirituais. Que toda indecisão seja vencida pela sabedoria que vem de ti. Que as portas certas se abram e as erradas se fechem. Que cada passo seja guiado por tua luz. Que não haja precipitação nem medo, mas confiança absoluta na tua condução. Ó Espírito da alegria, entra nos corações marcados por tristeza profunda. Transforma o ambiente interno, restaura a capacidade de sorrir, devolve a leveza que foi roubada. Tira o peso do peito, ilumina a alma e coloca novas razões para agradecer. Que essa alegria do Senhor seja força para os dias difíceis, remédio para a alma ferida e sinal de que a esperança ainda vive. Que a tua alegria transborde e alcance todos ao redor. Ó Deus de paz, visita aqueles que estão em guerra consigo mesmos, que lutam com a própria identidade, com a aceitação, com a autoestima. Enche-os com teu amor que afirma, que acolhe, que transforma sem rejeitar. Que cada um entenda que é precioso aos teus olhos, feito à tua imagem, chamado pelo nome. Que o ódio contra si mesmo se dissolva e que brote amor próprio saudável, fundamentado em quem tu és e não no que o mundo diz. Ó Senhor da provisão,
Alcança os que estão com o coração apertado pelas necessidades materiais. Que a fé não se perca no meio da escassez. Tu és o Deus que multiplica, que abre portas, que envia a resposta. Que os que oram agora por sustento encontrem descanso em Ti. Que vejam milagres no ordinário, portas abertas onde só havia muros, e que o pão nunca falte sobre a mesa. Ensina-nos a confiar mesmo antes de ver. Ó Espírito de paz, acalma os que estão vivendo tempestades. Que no meio do vento, da confusão e do barulho, possam ouvir Tua voz dizendo: não temas, eu estou aqui. Que a paz, que excede o entendimento, tome conta da alma. Que o coração pare de correr com medo e comece a bater com confiança. Que mesmo que o mar não se acalme de imediato, a alma saiba descansar no Teu barco. Tu és o Deus presente na tormenta. Ó Deus restaurador, visita os que se sentem espiritualmente frios, que perderam a vontade de orar, que não sentem mais Tua presença como antes, que vivem por obrigação e não por paixão. Acende novamente o fogo no altar. Sopra avivamento sobre o espírito cansado. Que a intimidade volte, que o prazer em estar contigo seja restaurado. Que cada momento contigo seja desejado com fome e sede. Faz arder de novo o coração que estava apagado. Ó Senhor que fortalece, visita os que estão em luta espiritual intensa, que estão cansados da guerra invisível, que sentem o peso das investidas do inimigo. Reveste com Tua armadura completa, unge com Teu poder, cobre com Teu sangue. Que o medo seja vencido pela autoridade em Ti. Que o fraco se levante como valente. Que todo ataque seja dissipado e que a vitória se manifeste. Tu és o Deus que luta por nós. Ó Espírito Santo, visita os que clamam por salvação na família. Pelos filhos que ainda não creram, pelos cônjuges indiferentes, pelos parentes distantes de Ti. Salva, convence e alcança. Que cada oração feita por salvação gere frutos eternos. Que os corações endurecidos se rendam. Que o Evangelho entre nas casas e que haja conversões sinceras. Tu és o Deus que salva por amor, e Teu braço não está encolhido para agir. Ó Deus de graça, visita os que sentem que não são merecedores do Teu amor, que carregam o fardo da autoacusação, que acham que falharam demais. Revela que o Teu amor não depende do merecimento, que Tua graça cobre todo erro. Que o arrependimento sincero abre espaço para a restauração completa. Que cada um saiba que é amado, escolhido e desejado por Ti. Que o amor cure o medo e a graça supere a culpa. Ó Senhor eterno, visita os que temem o futuro, que vivem ansiosos pelo amanhã, presos ao que virá. Ensina a viver o presente com fé. Que a certeza do Teu cuidado seja maior do que a dúvida do que virá. Que cada passo seja dado com confiança, mesmo sem ver o próximo. Tu tens o controle do tempo, da história, do destino. Que cada coração agora descanse no Teu plano perfeito. Ó Espírito Santo, sela tudo o que foi orado neste momento. Que nenhuma semente lançada se perca. Que os corações permaneçam em Ti. Que a paz não vá embora quando a oração terminar. Que o Teu agir continue, mesmo no silêncio. Que os frutos venham no tempo certo. E que esta família, unida em oração, viva para a Tua glória em tudo. Ó Espírito Santo, agora nos unimos como uma só família, mesmo separados por distâncias e realidades diferentes, com o mesmo coração voltado a Ti. Neste momento sagrado, entregamos nossos lares, nossos sentimentos, nossos conflitos, nossa fé e tudo o que somos em Tuas mãos. Que esta oração se levante aos céus como um clamor coletivo, cheio de verdade, sede e confiança. Que os céus se abram sobre cada casa representada aqui e que a Tua glória venha habitar entre nós com poder. Ó Deus de todas as gerações, consagramos a Ti cada criança, cada jovem, cada adulto e cada idoso das nossas famílias. Que ninguém fique de fora do Teu mover. Que cada geração tenha um encontro pessoal contigo e que a nossa casa seja um reflexo vivo do Teu amor.
Dá sabedoria aos mais velhos para instruírem com graça, dá humildade aos mais jovens para aprenderem com respeito. Que haja unidade entre idades, comunhão entre os diferentes e propósito compartilhado na fé. Ó Senhor que sustenta, clamamos por força espiritual para permanecermos firmes mesmo quando o mundo tenta nos enfraquecer. Sabemos que a luta é constante e invisível, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o desânimo não encontre abrigo, que a desistência não crie raízes e que a fé seja alimentada dia após dia com a Tua palavra viva. Que Teu Espírito nos renove, nos capacite e nos faça crescer como família. Ó Espírito de adoração, ensina-nos a cultuar a Ti dentro de casa. Que nossos lares tenham um ambiente onde Teu nome é exaltado, onde os cânticos são ouvidos com reverência, onde a oração é hábito e onde a Bíblia não é apenas um livro na estante. Que sejamos adoradores em casa, com atitudes, com palavras e com escolhas. Que os filhos aprendam a Te buscar ao verem os pais de joelhos e que Teu nome seja glorificado em cada detalhe da nossa rotina. Ó Deus de ordem, ajuda-nos a colocar os princípios do Teu reino como base da nossa convivência. Que a verdade, a justiça, a paz, o amor, a paciência e a bondade sejam regras vivas na dinâmica do nosso lar. Que ninguém precise ser perfeito, mas que todos sejam transformados. Que o perdão flua com naturalidade, que o respeito seja constante e que a honra seja prática diária. Que nossa casa não apenas fale de Ti, mas viva Tua vontade. Ó Senhor de promessas, ajuda-nos a crer naquilo que ainda não vemos. Tua palavra nos garante que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Que essa verdade se torne alicerce em tempos de espera, escudo em tempos de guerra e luz em tempos de escuridão. Que os sonhos colocados diante de Ti sejam guardados com fé, sem pressa, sem ansiedade, mas com confiança firme. Tu és Deus de promessa e de cumprimento. Ó Espírito de vigilância, guarda nossa família das distrações que roubam a comunhão. Que não sejamos vencidos pelo excesso de telas, pelo barulho do mundo ou pela pressa da rotina. Ensina-nos a fazer pausas, a olhar nos olhos, a sentar juntos, a ouvir de verdade. Que as refeições voltem a ser momentos de partilha, que os sorrisos sejam mais frequentes e que o tempo com os nossos seja prioridade e não sobra. Ó Deus que transforma, quebra os ciclos negativos que se repetem em nossa linhagem. Onde houver heranças de dor, de separação, de vício, de enfermidade, de abandono, que ali entre o Teu poder libertador. Que nenhuma maldição tenha continuidade em nossas gerações. Que sejamos os que decidem viver uma nova história. Começa algo novo em nossa família hoje. Restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído e refaz o que foi esquecido. Ó Senhor que nos chama pelo nome, fortalece a identidade de cada membro da nossa casa. Que ninguém precise se esconder para ser aceito, que cada um saiba o seu valor diante de Ti. Que sejamos uma família onde todos podem ser quem são, crescer no próprio tempo e florescer com apoio mútuo. Que as comparações sejam banidas, que a competição seja substituída por encorajamento e que cada um saiba que tem um lugar insubstituível neste lar. Ó Espírito de discernimento, revela o que precisa ser mudado dentro da nossa convivência. Mostra os hábitos nocivos, as palavras que ferem, as atitudes que distanciam. Dá-nos coragem para fazer diferente, para sermos os primeiros a pedir perdão, a estender a mão, a abrir um novo caminho. Que o orgulho não nos paralise, que a frieza não nos cale e que a Tua luz revele tudo aquilo que pode ser melhorado com Teu toque de graça. Ó Deus de reconciliação, toca agora os lares divididos. Que os muros erguidos por anos comecem a ruir, que o orgulho seja desmontado peça por peça e que a saudade fale mais alto que a mágoa. Que os corações se amoleçam,
Que os gestos de reconciliação surjam espontaneamente e que a paz se torne realidade. Que o silêncio pesado dê lugar ao diálogo, que o ressentimento dê lugar à escuta e que o amor reescreva tudo o que o conflito tentou apagar. Ó Senhor da criação, ajuda-nos a cuidar uns dos outros com mais atenção. Que o cansaço do dia não roube a gentileza, que a rotina não engula o carinho, que os gestos de afeto não se percam com o tempo. Que sejamos presentes de verdade, inteiros, disponíveis. Que cada um se sinta amado não só com palavras, mas com atitudes concretas. Que nossa casa seja espaço de cuidado mútuo, onde todos saibam que são vistos e valorizados. Ó Espírito de renovo, visita agora os lares que estão à beira da ruptura. Tu sabes onde a situação chegou ao limite, onde as forças se esgotaram, onde os sentimentos foram soterrados. Toca com teu poder de ressurreição, onde a morte emocional traz vida, onde há indiferença traz sensibilidade, onde há decisão de separação traz reconsideração. Tu és especialista em recomeços. Que a tua mão traga reconciliação inesperada e amor restaurado. Ó Deus da colheita, que a semeadura de oração feita até aqui não seja esquecida. Que cada palavra falada com fé se torne resposta no teu tempo. Que os frutos dessa oração sejam visíveis, que os testemunhos se multipliquem e que nossa família viva os milagres que pedimos. Que nada se perca, que tudo floresça. Tu não desprezas a oração dos justos e teu tempo é sempre perfeito. Ó Senhor do impossível, entra nas situações que parecem não ter mais solução. Tu conheces cada história, cada dor, cada desafio humanamente insuperável. Mostra que ainda há caminho onde ninguém mais vê. Que tua intervenção mude diagnósticos, desfaça laudos, reabra portas, reescreva histórias. Que o teu nome seja glorificado nas reviravoltas. Tu ainda operas maravilhas. Que isso se manifeste dentro das nossas casas. Ó Espírito Santo, termina esta oração como começaste, com tua presença viva, ardente e suave. Que nada apague o que foi plantado aqui. Que a fé permaneça mesmo depois do amém. Que as atitudes confirmem o que os lábios disseram. Que a mudança comece por nós. Que esta oração seja lembrada nos dias difíceis como marco de um novo tempo. Que o teu nome seja glorificado em nossa família por gerações. Senhor, encerramos esta oração com o coração cheio de fé e gratidão por tudo que vivemos na tua presença. Sabemos que cada palavra que saiu de nossos lábios foi ouvida por ti e confiamos que já estás agindo nas áreas em que mais precisamos de cura, restauração e direção. Que esta oração continue ecoando em nossos lares, alimentando nossa esperança, fortalecendo nossa união familiar e reavivando a chama da fé em cada um de nós. Que as sementes lançadas hoje frutifiquem em testemunhos de paz, amor e transformação real dentro das nossas casas. Que a tua mão continue sobre nós, guiando nossos passos e protegendo cada pessoa da nossa família, mesmo nas horas em que não percebemos. Que nunca percamos a alegria de te buscar e que jamais deixemos de reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom conosco em todos os momentos. Espírito Santo, permanece conosco em cada novo amanhecer, em cada decisão, em cada abraço, em cada conversa. Que a nossa família seja um reflexo vivo do teu amor e que mesmo nas imperfeições possamos ser instrumentos de cura e paz dentro do nosso lar. Ensina-nos a recomeçar todos os dias com fé renovada, a perdoar com leveza, a amar com generosidade e a servir com alegria. Que o nosso lar seja um lugar seguro, um refúgio de oração e um espaço onde o teu nome sempre será exaltado. Que a tua presença seja sentida por todos que entrarem em nossa casa e que nunca falte o desejo sincero de caminhar contigo, não por obrigação, mas por amor. Que possamos ser bênção uns para os outros e luz onde estivermos, com a certeza de que somos cuidados por ti em todos os detalhes da vida.
Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.